Olá, tudo bem? Vamos mais uma aula aqui no canal Professor Alisson Santos, na nossa playlist sobre administração pública. Hoje a nossa aula tem o tema A Estrutura da Administração Pública, mais especificamente falando da administração pública brasileira, correto? Bom, a base da nossa aula hoje é o decreto número 200 de 25 de fevereiro de 1967. Esse decreto, ele vai discorrer sobre a estrutura do poder público brasileiro. E ele começa dizendo que o poder público executivo federal é formado pelo governo federal, pela presidência, correto? E os seus ministérios. Isso é o que nós vamos chamar de administração pública direta. A administração pública direta são as funções mais, vamos dizer, mais importantes ou mais típicas, tá? Mais típicas do governo. São as funções típicas do governo. Então, no Poder Executivo Federal é o presidente e os ministérios. No governo estadual, nós temos o governo, correto? Estadual, e as suas secretarias. E no municipal nós temos a prefeitura e as suas secretarias, ok? E aí nós temos o poder legislativo e o poder judiciário também, ok? Correto? Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o poder executivo, sobre a estrutura do poder executivo, como é formado o poder executivo. Se você já está com dúvidas sobre o que é executivo, legislativo, judiciário, assiste a aula anterior sobre os três poderes, que nós falamos sobre os três poderes e os três níveis. Isso deixa bem claro para você como é formado a organização da administração pública brasileira. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o poder executivo federal, ok? Mais sobre a estrutura dele, que é importante para você, independentemente se você vai fazer concurso para um órgão federal, estadual, municipal, é importante você saber a formação do governo federal e nós vamos discorrendo aqui durante a aula também, eu vou aplicando sobre o governo municipal e os governos municipais e estaduais, ok? Bom, vamos lá. O Chavenato começa nessa parte do livro dele falando sobre a administração pública direta e administração pública indireta. A administração pública direta são as funções típicas do governo, as mais essenciais. Como nós falamos no governo federal, é o governo, é a presidência e os ministérios. No governo estadual é o governo do estado e as secretarias. E no governo municipal, né, são as prefeituras e as suas secretarias. E aí nós temos as funções indiretas, que é quando você tem um órgão da administração pública que tem um CNPJ separado, né, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ou seja, é uma pessoa jurídica de direito público com o seu CNPJ separado. Então ele está separado das funções típicas do governo federal, das funções principais do governo federal. Em relação aos tipos, né, de organizações da administração pública indireta, nós temos as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas, ok? As autarquias são organizações que prestam serviço à sociedade, então ela também tem um caráter social, ok? Só que ela presta de forma descentralizada, porque ela tem a autonomia do governo, tá? Da administração pública direta. Ela responde à administração pública direta, mas ela pode tomar decisões, né, sem estar diretamente subordinada à administração pública direta. Então ela presta conta, mas ela tem autonomia de decisão, ok? E ela é especializada, ela se especializa numa determinada função. Por exemplo, a Agência Nacional de Águas, especializada em águas, o INSS, especializado na questão da aposentadoria pública das pessoas. Ou seja, cada agência, cada autarquia, ela é especializada em um determinado assunto. Nós temos as empresas públicas. Como o nome vem falando empresas, elas prestam serviços ou criam produtos na própria iniciativa privada, tá? No próprio mercado, ela atua no mercado. São empresas públicas que atuam no mercado, como a Petrobras, que atua produzindo diesel, produzindo gás de cozinha, correto? Como o Banco do Brasil, que atua no mercado financeiro brasileiro, como o Correio, que atua levando produtos e cartas, correspondência para as pessoas. Então são empresas, só que para ela ser uma empresa pública, ela tem que ser 100% de capital público, tá? 100% de capital público, ok?
Porque se for misto, se for um pouco público, um pouco da iniciativa privada, nós vamos ter uma sociedade de economia mista. Vamos ter uma sociedade de economia mista, ok? A sociedade de economia mista, tá? É onde você tem uma participação do governo, ok? E uma parte é da iniciativa privada, ok? Uma parte é do governo e uma parte é da iniciativa privada. Como é, na verdade, o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, na verdade, ele é uma sociedade de economia mista, tá? O Banco do Brasil, e a Caixa é uma empresa pública, ok? Então, a Caixa é uma empresa pública, 100% do governo, e o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, onde você tem a maioria do governo e uma parte é da iniciativa privada, como é o Banco do Brasil e como é também a Petrobras, tá? A Petrobras é uma sociedade de economia mista, porque uma parte já é da iniciativa privada. Então, como empresa pública, nós temos o exemplo da Caixa Econômica, ok? Que é uma empresa pública. E o Banco do Brasil e a Petrobras são sociedades de economia mista. E nós temos as fundações públicas. Fundações públicas, elas vão exercer atividades que não são típicas do governo, são típicas do mercado. Essas fundações, elas, embora estejam atuando no mercado, elas não podem, tá? Elas não podem ter finalidade lucrativa. Ela tem que estar prestando um serviço para a sociedade. Então, ela pode ser uma fundação que oferece cursos profissionalizantes, só que ela oferece a preços mais populares para a sociedade, ok? Então, ela está prestando um serviço que não necessariamente é responsabilidade do governo, mas que vai ser prestado com finalidade de exercer um papel social, ok? Bom, todos os órgãos da administração pública indireta, elas respondem ao seu ministério que está mais aproximado com o serviço direto, tá? Então, por exemplo, o INSS vai responder, no caso agora do atual governo, ao Ministério da Previdência. Se nós tivéssemos, por exemplo, no governo anterior, onde o Ministério da Previdência estava junto com o Ministério da Economia, então o INSS responderia ao Ministério da Economia. Então isso pode mudar de governo para governo, tá? Bom, vamos falar agora sobre os princípios fundamentais da administração pública. Tá? Quais são esses princípios? Ainda segundo o decreto número 200, de 25 de fevereiro de 1967. Esses princípios são planejamento, coordenação, descentralização, delegação de tarefas e controle. Vamos falar sobre o planejamento. Planejamento é pensar no futuro e definir as suas ações que serão tomadas nesse hipotético futuro. Bom, o governo brasileiro, pela Constituição de 88 e por todas as regulamentações, ele está baseado no planejamento. Ele tem que realizar o planejamento. Por isso que nós temos o plano de governo, plano diretor, nós temos o PPA, LDO, LOA, nós temos uma aula aqui no canal sobre planejamento público, tá? Então assistam lá essa aula, tá na playlist sobre gestão pública, assistam lá essa aula onde nós estamos falando sobre planejamento público. Então você já sabe que, conforme a legislação, o governo brasileiro ele tem que fazer todas as suas atividades com um planejamento antecedente. Então, primeiro você planeja, depois você executa, ok? Nada de ir executando conforme dá na cabeça, o governo não pode fazer isso. O governo tem que se planejar. É algo interessante, porque nem sempre a economia governamental foi assim. Antes da criação da chamada macroeconomia, por exemplo, o governo não se planejava. Planejamento era tido como algo típico do governo comunista. Então, o governo capitalista não realizava-se o planejamento, né? Deixava-se o mercado atuar, porque o governo era mínimo, né? Lembra a questão do Estado mínimo que nós abordamos nas aulas anteriores? O governo é mínimo, então praticamente ele não precisa realizar um planejamento. Coordenação. Todas as ações do governo têm que ser coordenadas, têm que ser alinhadas, né? Têm que ser debatidas, têm que ser feitas reuniões, tem que ser divulgada e ali tem que ser socializadas informações.
dentro do Ministério, dentro da Secretaria, entre o poder público federal, estadual e municipal, entre os três poderes, entre o Legislativo, Executivo e Judiciário, entre o governo e o povo. Quanto mais as informações são compartilhadas, debatidas, mais a administração pública ela é democrática, ela está implantando a democracia na sua administração pública. A administração pública brasileira ela tem que ser descentralizada, e descentralizada é do planejador, daquele que é o chefe do departamento, do ministério, indo esse poder de decisão até a pessoa que toma a decisão, ou seja, até o médico, até o professor, até o policial. Essas pessoas têm que ter autonomia para também tomarem decisão. Isso descentraliza. Então é uma descentralização vertical, né? Do topo do organograma até na base. Você também pode ter a descentralização do governo federal para os governos estaduais e municipais. Então você diminui o tamanho de Brasília na administração pública e aumenta o estado e aumenta os municípios. Mas Chavenato deixa bem claro aqui, desde que os governos estaduais e municipais tenham condições financeiras, condições de gestão de pessoas, ou seja, tem um quadro de pessoas, instrumentos e experiência suficiente para exercer aquela função. Porque você joga uma responsabilidade para um governo municipal, para uma prefeitura, e ela não tem aparelhos, ela não tem instrumento, não tem prédios, não tem pessoas para executar aquela tarefa. Então não adianta. Vou jogar as universidades federais para as prefeituras. As prefeituras no Brasil têm condições de aderirem? Quais têm condições de terem esse serviço e quais não têm? Então isso que você tem que analisar. A descentralização também vem do poder público para a iniciativa privada. Então aquilo que você pode tirar do poder público e deixar na iniciativa privada também é uma forma de descentralizar o serviço público, desde que isso não prejudique, obviamente, o interesse social. Bom, delegação de tarefas. A delegação de tarefas ela é importantíssima, a gente estuda muito isso na administração privada. Na administração pública ela também é importante, só que tem que se tomar um cuidado sobre isso. Quando alguém que tem uma determinada atribuição já dada pela lei, ele define que ele vai delegar a tarefa para alguém, isso tem que ser feito por meio de regulamento, de leis, de portarias, que tem que deixar claro quem está delegando a tarefa, quem está recebendo essa tarefa, tá? E o que se espera dessa pessoa, né? Quais são as atribuições dessa pessoa que está recebendo essas tarefas, ok? Por último, a questão do controle. Controle é verificar se o que está sendo executado está de acordo com o que foi planejado. Bom, na iniciativa privada e pública o controle tem que ser realizado. Só que na iniciativa pública você tem que verificar se o custo que está sendo usado para realizar o controle não é maior às vezes do que o risco de não se realizar o controle. Então, às vezes, para você fazer uma verificação, o custo é muito alto para você fazer essa verificação. E aí acaba não compensando. Então, você não pode ter o processo maior do que o resultado. Tá? Lembrando sempre isso, que é isso que o Chavenato dá destaque nas obras dele sobre administração pública. Então, o processo não pode ser maior que o resultado. O gasto com controle não pode ser maior do que os riscos de não ter o controle. Isso tem que ser avaliado dentro de cada órgão, dentro de cada poder, dentro de cada nível da administração pública. Bom, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos falar sobre os princípios da administração pública, o LIMP. Isso é muito importante. Aguardo vocês, então. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, tá? Não se esqueçam de curtir o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se for possível, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais com os amigos. E eu aguardo vocês até na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Aquele abraço.